Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos corrigir algumas questões que foram postadas para vocês referente à aula passada. A primeira questão diz: o que se deve existir inicialmente para a formação do petróleo? Então, quando a gente viu o assunto proposto na aula passada, a gente falou sobre a matéria orgânica, que é uma substância essencial para que o petróleo ele seja formado. Então, a alternativa C é a alternativa correta. A segunda questão diz: quem ocasiona a decomposição da matéria orgânica para a formação inicial do petróleo? A gente viu que quem realiza essa decomposição para a formação do petróleo são as bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que não necessitam da presença do oxigênio para atuarem. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões que foram enviadas para vocês. O assunto de hoje será sobre petróleo versus poluição ambiental. Quando a gente fala do petróleo, a gente pode citar como se fosse uma das maiores riquezas, que tem aspecto viscoso, espesso, de cor preta e que é adquirido em grandes profundidades, a partir de algumas técnicas, que são utilizadas para retirar esse líquido desses locais profundos. O petróleo ele é conhecido como ouro negro por ter um valor muito alto, certo? Ele é uma matéria-prima utilizada para a fabricação de vários outros itens. Então, inicialmente se encontra o petróleo. O petróleo tem que passar por várias etapas e assim originar outras substâncias, como por exemplo, na fabricação de alguns combustíveis que são usados diariamente. O petróleo, ele também se destaca como um dos maiores poluentes de mares, tá? Então eles poluem aí vários mares e isso, em consequência, ocasiona problemas relacionados aos animais aquáticos. Além de ser alvo de muitas disputas territoriais e até de guerras internacionais para a obtenção ali do petróleo. O petróleo, ele não pode ser utilizado sem passar por um processo químico e físico. Então, é como eu disse a vocês. Inicialmente, o petróleo é retirado, mas ele tem que passar por processos para assim ser utilizado. Então, esse petróleo, ele é direcionado, ele é enviado para as refinarias e nas refinarias ocorrem diversos processos químicos e físicos de separação de substâncias e que vai tornar essa substância útil no dia a dia das pessoas. Os inúmeros benefícios decorrentes do petróleo são também proporcionais aos seus impactos ambientais. Então, se a gente for botar na balança os benefícios que o petróleo traz e os problemas que ele ocasiona também, a balança fica igual. Então, é proporcional os dois. Mesmo sendo extraído do interior em si, de algumas regiões, por exemplo, o mar, a substância ela é considerada o maior poluente dessas regiões marinhas, tá? Então, é retirado ali do mar, mas também pode causar poluições muitas vezes irreversíveis. Estima-se que anualmente sejam derramados mais de 4 milhões de toneladas de petróleo no oceano. Então, essa poluição ela é causada pela exploração, por exemplo, de poços de petróleo no mar, onde ocorre um vazamento. Então, ali, quando é derramado esse líquido, quando ocorre esse vazamento de petróleo, como eu disse anteriormente, ocasiona danos gravíssimos a animais que vivem ali, que muitos sofrem, podem morrer, inclusive, devido à contaminação em relação ao petróleo. Seja pela ação de refinarias petroquímicas,
pela limpeza de tanques petroleiros, pelo escoamento de barcos de pesca e navios, ou pela movimentação das águas da chuva. Todos esses fatores é que vão ocasionar a liberação desse petróleo que contamina ali aquelas regiões marinhas. Tá? Então, são essas atividades, através de refinarias, de limpeza de tanques petroleiros, que vão ocasionar ali aquela poluição marinha devido à liberação desse petróleo. Quando a gente vai estudar, pesquisar sobre acidentes ambientais de grandes dimensões que causaram destruições incalculáveis de acordo com a liberação do petróleo em ambientes marinhos, a gente pode destacar o maior desastre que foi proposital, foi um desastre que realmente quiseram que ocorresse, que foi causada durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando o exército iraquiano invadiu o país e abriu as válvulas de poço de petróleo para que fossem desperdiçadas e diminuísse a oferta do produto pelo país. Então, na ocasião, na Guerra do Golfo, foram derramados cerca de 240 milhões de galões de petróleo bruto. Então, além de diminuir a utilização desse petróleo, ocasionou também a poluição ambiental. O petróleo, ele tem como característica, para vocês relembrarem as outras aulas, ele é um óleo escuro, ele ao ser lançado no ambiente aquático, ele pode formar uma grande barreira que vai impedir a penetração da luz. E assim vai bloquear a luminosidade, vai impedir que essa luz chegue até o fitoplâncton, que é a região vegetal ali do mar, e vai impedir que esse fitoplâncton realize o processo de fotossíntese. Então, ali vai prejudicar as plantas marinhas, vai prejudicar os animais. Então, assim, são consequências, como eu disse anteriormente, muitas vezes irreversíveis. Então, é necessário utilizar o petróleo? É necessário, porque é dele que várias outras estruturas são formadas, como combustíveis, o plástico, tintas, mas também tem que ser utilizado com um pensamento ambiental benéfico, né, para não causar tantos danos à natureza. O petróleo, ele é capaz de intoxicar animais marinhos, causando danos ao sistema nervoso dos mesmos e causar, por exemplo, asfixia, ocasionando a morte do animal. Animais como peixes, tartarugas marinhas são prejudicados com esse derramamento de petróleo que ocorre na região ali onde eles habitam. Até a próxima aula.